Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, né? Na aula passada a gente falou bastante aqui sobre alguns problemas de algumas aplicações, né, de congruência aqui e tudo mais. Vamos prosseguir aqui, né? Vou dividir aqui o quadro. Bem, a gente vai trabalhar agora com duas coisas, tá? Uma delas são dois problemas relacionados aí ao problema das congruências. Um deles é a congruência linear, tá? Onde eu tenho que resolver um problema do tipo AX é congruente a B módulo N, tá? Sendo que o A e o B e o N são conhecidos e eu quero descobrir quem é X, tá? Então, o nosso interesse na resolução desse problema aqui é definir quem é esse valor de x aqui que vai resolver essa equação. Esse valor ou valores, né? Quem sabe aí. Tá? Já o teorema chinês do resto a gente vai ver depois, mas ele é basicamente um sistema, né, de congruências lineares aí. Tá? Bem, o primeiro resultado interessante que a gente tem aí nesse caso é esse teorema aqui, que diz o seguinte, tá? Ele diz que, olha, essa congruência linear, AX congruente a B módulo N, ele vai possuir solução se, somente se, perceba que vai e volta, se D divide B, tá? Como assim? Em que D é o MDC de A e N. Se D dividir B, então AD soluções mutuamente incongruentes módulo N. Vamos tentar decifrar um pouquinho o que é isso, tá? Então vamos lá. Eu quero resolver esse problema. AX é congruente a B módulo N, tá? O que ele me diz é que é o seguinte, eu vou calcular o MDC entre A e N, tá? E aí, né? Se o D divide o B, então há D soluções, tá? Incongruentes módulo N, tá? O que isso daqui vai significar, pessoal? Isso daqui vai significar o seguinte, que eu vou ter várias soluções dependendo do meu problema, tá? Vamos analisar aqui de forma bem tranquila, eu vou fazer alguns exemplos, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, 3x é congruente a, sei lá, 1, tá? Módulo, vou jogar um módulo 5 aqui, que o 5 não tem nada a ver com o 3, tá? Bem, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, vamos testar esse valor de x, tá? Olha só, se esse valor de x, tá? Lembrando que eu estou tratando de módulo 5, né? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. São as possibilidades possíveis. Depois, o 5 vai repetir o que o 0 faz, né? Mas, beleza. O 3x aqui vai dar 0, né? 3, 6, 9 e 12. Tá? Agora, quanto que vai dar 3x módulo 5? Bem, aqui vai dar resto 0, né? 3, o 3 é 3 módulo 5, o 6 ele vai ser 1 módulo 5, o 9 vai ser 4 módulo 5 e o 12 é 2 módulo 5. Tá? Perceba que eu tive um resultado para cada, né? Basicamente isso, e perceba que a minha solução aqui é x igual a 2. Então, a minha solução desse problema, que está aqui, eu queria 3x congruente a 1 módulo 5,
E isso significa que x é congruente a 2 módulo 5. Tá? Então, é essa solução aqui que eu tenho desse problema. Tá? Ah, professor, duvido. Então, vamos colocar 2 mais 5, 7. Tá? Se eu pegar o 7, eu vou ter 21 módulo 5. E 21 módulo 5, ele é congruente a 1 módulo 5. Tá? Então, se eu testar o 12, né, se eu testar o 17, todos eles aqui vão dar 1 módulo 5. Então, eu tenho uma única solução. Ah, professor, isso aqui feriu o teorema? Vamos ver. O D, aqui nesse caso, ele é o MDC entre 3 e 5. E esse MDC aqui é 1. O que o teorema diz? Primeiro, 1 divide 1? Sim, verdadeiro. Tá? Eu tenho D soluções incongruentes. Quantas soluções eu tive? Uma solução incongruente aqui, né? Nem precisaria de falar isso, mas que é somente uma, né? Incongruente, módulo 5. Tá? Então eu tive uma única solução incongruente módulo 5, que é 2. Bem, vamos ver um outro exemplo do que acontece se o A e o N tiver alguma coisa a ver. Tá? Então, eu vou jogar aqui 3x novamente, tá? E aí eu vou colocar que 3x é congruente a 1 módulo 6, por exemplo. Tá? Pelo teorema, o que eu sei? Que D é igual a, 3, a MDC, né? Entre 3 e 6. Esse MDC aqui dá claramente 3, porque o 3 divide 6, então o maior divisor é ele mesmo, 3. Pelo teorema, isso daqui significa o quê? Que agora a gente tem que olhar. Se D divide 1, o que não acontece, então há D soluções. Então, como isso daqui não acontece, eu não tenho solução. Tá? Então, se D não vai dividir esse cara, então eu sei que não vai ter solução aqui. Tá? Então, como não deu certo aqui, já está fora. E será que isso é verdade? Olha só, o x aqui, ele pode ser 0, 1, lembrando aqui que eu estou analisando o x módulo 6, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? São todas as possibilidades. Agora, o 3x módulo 6 aqui, ele vai poder ser 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3 dá 6, né? Que é congruente a 0. 3 vezes 3 vai dar 9, que é congruente a 3. 4 vezes 3 é 12, que é congruente a 0. E 5 vezes 3 é 15, que é congruente a 3, módulo 6. Então, as únicas possibilidades que eu tenho são restos 0 e 3. Tá? Logo, o valor de B aqui, que aqui é 1, para que isso fosse correto, teria que ser 3 ou 0. Tá? Se for 3 ou 0, o que a gente tem aqui, né, é basicamente que o teorema seria correto, porque então haveria D soluções, ou seja, 3 soluções incongruentes. Por exemplo, se aqui fosse 3, então vamos imaginar isso daqui. Se eu tivesse 3x congruente a 3 módulo 6, tá? Se eu fizesse o mesmo cálculo, eu sei que o MDC aqui vai dar 3, né? Como o D divide 3, eu tenho então 3 soluções, tá? Que é o valor de D. Mutuamente congruentes. Quem seriam essas soluções? Seria x congruente a 1, módulo 6, que dá 3 aqui, né? Seria x congruente a 3, módulo 6, e seria x congruente a 5, módulo 6. Todos eles aqui resultando em 3. Tá?
Então a gente tem aí esse teorema aí bem legal que nos dá umas garantias e, claro, também não pode dar problema quando a gente não tem aí que o D divide B, né? Claro, pessoal, e aí é um corolário, né? Se o valor de A e o valor de N forem primos entre si, obviamente esse MDC está dando 1 divide qualquer coisa, e aí eu sempre vou ter uma única solução, tá? Que é exatamente esse caso aqui, né? Esse caso aqui, para qualquer valor de congruência que eu escolher, eu tenho um valor aqui respectivo, tá? Então, a congruência é basicamente isso, tá? A gente pode encontrar aí diversos valores, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, vou pegar um exemplo do livro, que é o seguinte, né? Quais valores de x, 18x é congruente a 30 módulo 42, né? Bem, para a gente resolver esse cara, primeiro eu vou fazer o MDC entre 18 e 42, né? Fazendo o MDC entre 18 e 42, eu sei que esse MDC vai dar 6, tá? Então, como 6 divide 30, então há 6 soluções, tá? Incongruentes, tá? Então eu tenho 6 soluções diferentes aqui, 6 restos diferentes aqui, incongruentes, módulo 42, né? Que é N. Beleza? Eu tenho que descobrir aí, né? Quem são essas soluções, tá? Basicamente isso aí que eu preciso fazer, tá? Bem, alguém poderia pensar também num dos teoremas que a gente viu na aula passada, que era o seguinte, olha, 18x, se eu pegar o 6, que é o máximo divisor comum, ele é 6 vezes 3x, que é congruente a 6 vezes 5, módulo 42, que é 6 vezes 7. Tá? O que a gente viu aqui nesse problema é que eu conseguiria simplificar desde que eu simplificasse o máximo divisor comum aqui. Tá? Então, o que eu tenho aqui nesse caso aqui é que eu posso simplificar desde que então eu tenha 3x congruente a 5 módulo 7, né? Porque eu divido aqui pelo máximo divisor comum, que é 6. Tá? Bem, perceba aqui que eu tenho uma congruência linear menor. Tá? Essa congruência linear menor, eu consigo trabalhar ela de uma forma bem mais fácil. Tá? Então, olha só, o que eu consigo fazer com ela? Eu consigo pegar aqui o seguinte, bem, 3x é congruente a 5 módulo 7. O módulo 7 é mais fácil de trabalhar, então se eu pegar o x módulo 7 e pegar o 3x módulo 7, olha só o que eu tenho. Eu tenho a possibilidade de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, que são as possibilidades de resto com relação a 7. O 3x vai dar 0, 1 vezes 3 vai dar 3, 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9, 9 então vai dar 2, mais 3 vai dar 5, mais 3 vai dar 8, módulo 7 vai dar 1 e 6 vai dar 4 e volta para o zero, que retorna a 0. Tá? Então a gente tem exatamente esses resultados e eu quero o 5. O 5, pessoal, ficou fácil, né? O 5 está aqui, que implica esse 4 aqui.
Então, o que eu tenho para a resposta desse cara de baixo é que o x é congruente a 4 módulo 7. Mas a minha resposta é para o módulo 42, tá? Então, quem é 4 módulo 7 para o módulo 42? E aí eu vou ter as várias possibilidades, tá? Então, eu posso pensar aqui, né? Quando eu penso, né, no módulo 42, eu tenho 4, eu tenho 4 mais 7 é 11, mais 7 é 18, porque quando eu vou somando 7, então é mais ou menos isso aqui que eu estou pensando, ó, só voltando um instante. Eu tenho que pensar no módulo 42, tá? Se eu somar isso daqui mais 7, ele também é congruente a 4 módulo 7. Então, o 11 também é verdade, módulo 7. O 18 também é verdade, né? A divisão por 7. O 25 também, né? Módulo 7. O 32 também é verdade. E o 39 também é verdade. Tá? Esses caras aqui são os mesmos, tá? Só que, imagina que eu vou pegar esse cara aqui e não vou analisar módulo 7, vou analisar módulo 42. Então, o x ele é congruente a 4 no resto por 42. O x também é congruente a 11 no módulo 42. O x também é congruente a 18 no módulo 42. E assim sucessivamente. X é congruente a 25 no módulo 42. O x é congruente a 32 no módulo 42. E o x é congruente a 39 no módulo 42. Tá? Então, a gente tem que essas são as 6 soluções que eu estou buscando, né? As 6 soluções incongruentes aí. Tá? Então, o que dá para eu fazer também? Eu consigo simplificar o meu problema usando aquela propriedade lá atrás, né? Que é essa propriedade aqui, essa propriedade aqui, né? Então, imagina que eu tenho o D vezes A é congruente a D vezes B, módulo D vezes alguma coisa. Então, eu consigo aí dividir todos esses caras pelo máximo divisor comum. E aí, a gente consegue, então, resolver aqui o nosso problema, tá? Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Eu vou deixar ele mais bonitinho aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso que a gente pode usar aqui para resolver aqui o nosso problema, tá? Bem, professor, você acaba fazendo testes, né? Em geral, é uma maneira bem fácil de você resolver esse problema, tá? Mas você também pode encontrar isso de uma forma meio direta, que é o quê? Né? Bem, eu tenho o seguinte, que o AX é congruente a B módulo N, o que significa que o N divide AX menos B. É isso que eu tenho. Ou seja, existe Y, né? Para que isso aqui seja verdade, N vezes Y, é um número aqui inteiro, tem que ser AX menos B. Ou seja, né? Se eu passar esse NY para o lado de cá e o B para o outro lado, eu tenho AX menos N vezes Y, né? Igual a B. O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é uma equação diofantina, tá? De A e N,
né? E isso significa que eu posso... e aí eu posso utilizar equações diofantinas para resolver esse problema aí, tá? Então, eu posso utilizar isso aqui, eu prefiro acabar fazendo alguns testezinhos, eu acredito que dependendo do problema é mais rápido, mas se o seu módulo N for muito grande, aí compensa você resolver aí a equação diofantina, tá? Beleza, pessoal? Bem, outra coisa que dá para a gente fazer também, por exemplo, e aí depende muito de você trabalhar com esses caras, é o seguinte, tá? Perceba aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar esse problema aqui. Eu tinha um problema ali atrás que era 3x é congruente a 5 módulo 7, tá? Bem, eu quero resolver esse cara, né? Então, o que dá para fazer? Pelas propriedades, eu consigo multiplicar esse cara aqui por um determinado valor. Por exemplo, eu posso multiplicar por 2, por exemplo. Tá? Né? Então, imagina aqui que eu posso multiplicar aqui os dois lados por 2. Né? Se eu multiplicar por 2, olha só, se eu multiplicar por 2, isso daqui vai dar 6x é congruente a 10, que é congruente a 3 módulo 7. Não me ajudou muito, né? Mas imagina que agora que eu sei que eu posso multiplicar esse cara aqui por... vamos pensar. O 6, pessoal, ele é congruente, módulo 7, a menos 1, né? Então eu posso ter menos x é congruente a 10. 10 não. X é congruente. Menos x é congruente a 3 módulo 7. Esse menos x, pessoal, eu posso trocar de sinal aqui. Ah, professor, por quê? Bem, porque o 7 tem que dividir menos x menos 3, né? Se o 7 divide menos x menos 3, o 7 divide também o negativo disso, né? Que é x mais 3. E isso significaria que x é congruente a menos 3 módulo 7. Só que quem que é menos 3 módulo 7? 4 módulo 7, tá? Então, de certa forma, você não precisaria testar os valores, você só precisaria brincar aqui de multiplica e faz módulo, né? Até chegar na solução aqui. E aí eu cheguei, por exemplo, em 4 módulo 7 aí, sem muitos problemas, né? Beleza, pessoal. Eu acho que a gente tem que fazer mais alguns exemplos disso, tá? Só para a gente reforçar, então, como que a gente poderia fazer. Bem, vou pegar aqui mais um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui do próprio livro, tá? Um dos exercícios do livro. Então, vou resolver aqui alguma delas. Vou resolver, por exemplo, sei lá, vou resolver aqui. Por exemplo,
34x é congruente a 60 mod 98, tá? Perceba que é um número maior, esse mod 98 e tudo mais. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos saber se tem solução, tá? Então, o MDC entre 34 e 98, quem é? Vou ter que calcular, né? Então, eu tenho aqui 98, 34, né? Então, eu tenho que 98 dividido por 34 vai dar 3 vezes 34 ultrapassa, né? Então, eu tenho 2 vezes 34, vai dar 68 e resto 30, né? 34 dividido por 30 vai dar 1 e resto aqui, né? 34 dividido por 30 vai dar 1 e resto 4. 30 dividido por 4 vai dar 7, né? Com o resto 2. E 4 dividido por 2 vai dar 2 com o resto 0. Então, portanto, a gente tem que o MDC entre esses caras é 2, né? Então, logo, a primeira coisa que eu sei aqui é que vale 2. Eu sei que o 2 divide 60, né? Então, como o 2 divide 60, então, há, né? Duas soluções aqui, tá? Bem, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse cara, né? Então, 2 vezes 17x é congruente a 60, né? Que é 2 vezes 30, módulo 98, que é 2 vezes 49, tá? Então, eu posso cortar. Esse é o máximo divisor comum aqui. Então, eu tenho que 17x é congruente a 30 módulo 49. Tá? Bem, se você for testar aqui esses caras, né? Você teria que testar aí 49 valores. Desde o zero, obviamente, não, né? Mas você teria que testar aqui 48 valores, né? O 1, o 2, o 3, o 4, enfim. E trabalhando aí nessa perspectiva. Se eu multiplicar também, eu posso ter aí algum problema, né? Então, lembra que eu falei relacionado a 17x e 30, a 17x e 30 não, que eu poderia resolver uma equação de Diofantina, né? Então, vamos resolver essa equação de Diofantina, tá aqui, tá? Eu vou usar aqui, então, na hora que eu calculei o MDC, eu vou utilizar já o MDC estendido, tá? Bem, vamos fazer o MDC estendido, então. Então, aqui eu tenho 1, 0, 0 e 1, porque 98 é isso, né? 34 é isso. Tá, não tem problema. Estou fazendo desse cara. Eu tenho, então, que o 30 é 1 menos 2 vezes 0 vai dar 1. 0 menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, 30 é 98 menos 2 vezes 34. 0 menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 1 menos 1, 1 vezes 1 vezes 1, opa, 1 menos 1 vezes menos 2, então vai dar 1 mais 2 que dá 3, tá? Depois, né, eu tenho tá. Beleza. Depois eu tenho que o 2, aqui então eu tenho 1 menos 7 vezes menos 1, vai dar 1 mais 7, que dá 8. E aqui eu tenho menos 2, menos 7 vezes 3 vai dar menos 21, com menos vai dar menos 23, tá? E aqui eu paro, porque eu sei então que 2 é
98 vezes 8 menos 23 vezes... escrever na ordem, menos 34 vezes 23, tá? Mas o que eu estava pensando, que eu demorei um tempinho, é nessa construção aqui. O 30 tem uma relação bem fácil, que é 98 vezes 1, menos 2 vezes, mais, né? 34 vezes menos 2. Tá? E bem, por que isso, né? Porque no fim das contas, aqui ele está querendo saber o seguinte: 98, né? Então, quando eu pego a congruência lá, ele está me dizendo o seguinte: 98 divide 34x menos 60, tá? E aqui eu tenho uma relação assim, ó, que 98 mais 34 vezes menos 2 é igual a 30, né? 98 vezes 1 aqui, tá? Essa relação aqui, ó, ela é dada por 98y é igual a 34x menos 60, tá? O 60, se eu passar para o outro lado, vai ficar 60 igual a 34x menos 98y. E aqui eu já tenho uma solução muito próxima desse problema. Eu tenho uma solução para o 30. Se eu multiplicar por 2, isso daqui já dá 60. Então eu sei que 60 é 34 vezes menos 4. Aqui eu só tenho que tomar cuidado com esse 98, tá? Mas seria mais 98 vezes 2, né? Beleza? Então eu tenho 34x, 34 vezes o que seria, né? Pensando aqui, seria menos 98 vezes menos 2, tá? Pensando ali em manter, né? Então eu tenho que 34 vezes menos 4, que daria, né, 68, 136, e 2 vezes 98 daria 196, 196 menos 136 dá 60. Tá, beleza, professor, o que isso vai significar, né? Bem, significa que o 98 vezes menos 2 é congruente a 34 vezes menos 4 menos 60, né? O que significa que o 98 divide 34 vezes menos 4 menos 60, o que significa que 34 vezes menos 4 é congruente a 60 módulo 98. Bem, então, olha só o número que apareceu aqui, menos 4. Quem é esse menos 4? Esse menos 4, pessoal, pensando no módulo 98, tá? Então, x é congruente a menos 4, módulo 98. Se eu somar 98 aqui, eu tenho que o x é congruente a 94, módulo 98. Essa é uma das soluções. Qual é a outra solução? Eu preciso diminuir 49, né? Então, x é congruente a... Se eu pegar 94 e diminuir 49, vai dar 45 mod 98, tá? Então, eu tenho essas duas soluções aqui, tá? Beleza, pessoal. Então, eu fui meio que pensando, né, nesse cara aqui,
até chegar aos 60, que era a solução que eu queria. Tá? Perceba, né, que se a gente fosse fazer por teste, ia demorar um tempão, né? Porque eu ia ter que testar até o 45 para chegar nesse 98, tá? Então, é bem problemático aí para chegar a esse cara, tá? Bem, sabendo agora que é menos 4, de repente, teria que se pensar muito bem aí, como que eu poderia fazer esse cara, né? Porque, olha, 17x é congruente a 30 módulo a 49, né? Se eu multiplicar por 3 aqui, os dois lados, né? Lembrando que esse 30... Esse 30... já sei o que eu vou fazer, ó. Bem, o que você tem que tentar pegar? Algum valor que eu multiplicar 30 e que fique próximo de 49, né? Mas ok, a gente pode pensar aqui no negativo também, né? Então, eu tenho esse cara aqui congruente a menos 19, tá? Módulo 49. E eu tenho que dar um jeito de fazer o 17 se aproximar do 49, tá? Então, se eu multiplicar por 3 aqui, vai dar 51. Então, se eu multiplicar por 3, eu vou ter. Então, multiplicando aqui por 3, eu tenho, né? 51x, que é congruente a 2x, né? Que é congruente a 90, que eu tenho aqui do outro lado. E se eu dividir 90 por 49, eu tenho 90 menos 49, vai dar 41, né? Ou também, se eu quiser colocar, isso é menos 8, né? Módulo 49. O menos 8, pessoal, é muito bom. Por quê? Porque o menos 8, mas não é o menos 8 que eu quero, é o 2, né? Bem, o 2 é muito bom porque o 2 eu consigo chegar no 50, né? Então eu posso pegar e multiplicar por 25 esse cara. Se eu multiplicar por 25, que já fica aí bem próximo, eu tenho 2x vezes 25, eu tenho 50x, que é congruente a 1x, uma coisa boa, que é congruente. Aí eu posso escolher se eu multiplico 41 por 25 ou menos 8 por 25. Eu prefiro multiplicar menos 8 por 25. Menos 8 por 25 dá menos 200, tá? Mod 49. Bem, esse menos 200, se eu somar 49 4 vezes, vai dar menos 4 mod 49, tá? Então, basicamente, o que eu tenho é que o x é congruente, então, a menos 4, que é congruente a, se eu somar com 49, né? Eu vou ter aqui 45, se eu somar com 49, de novo, né? Eu vou ter 94, tudo isso mod 49, tá? Quem são as respostas finais mod 48? Lembrando que eu tenho duas respostas, são aquelas que são positivas menores que 98. Então eu tenho que o x é congruente a 45 mod 98 e o x é congruente a 94 mod 98, tá? Essas duas aqui são as nossas soluções do nosso problema original. Tá? Bem, esse jeito de fazer, embora seja mais rápido, o que você tem que procurar?
você tem que procurar um valor que está multiplicando x que vai dar 1 acima do valor aqui. Então, se é 49, teria que ser 50. Ou 98, eu teria que atingir o 99. Né? Ou sei lá, o 147, eu teria que atingir o 148. Então, o que faz sentido? Faz sentido sempre você tentar buscar valores que tornam isso pequeno, tipo 2x, 3x, porque esses valores eles são mais simples de ficarem um valor acima desse daqui. Né? Então, dá para ir construindo aí uns macetinhos para ir resolver esses caras aqui. Tá? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado tão aí confuso, tá? Mas basicamente, retomando aqui um pouquinho, é que essa congruência linear, ela tem um teorema que garante se existe ou não, tá? E se existir, ele indica quantas soluções você tem, tá? Essas soluções, elas podem ser obtidas, né, através de todas as possibilidades relacionadas ao número n aqui, né? Se esse n for muito grande, compensa aí você tentar trabalhar numa outra vertente, né? Ou tentar trabalhar simplificando esse cara, né? E depois obtendo todas as d soluções, ou utilizar aí a resolução de uma equação diofantina, né? Foi basicamente o que a gente usou aqui, essa resolução da equação diofantina. Ou você pode usar as propriedades de congruências e simplificar isso até chegar em um lado com x e do outro com a sua solução. Tá? Espero que vocês tenham aí gostado, pessoal, e até a próxima.